sobre MMC e MDC. Primeiro antes de discutirmos o que é MMC e MDC, nós temos que saber primeiro o que é múltiplo. O que são múltiplos de um número natural? Aqui temos um exemplo. Paula faz panos de prato artesanais e vende cada um deles a R$ 20. Para determinar a quantia que receberá de acordo com a quantidade de panos de prato que vender, ela organizou a seguinte lista: nenhum pano vendido, R$ 0. Um pano, 20, 2, 40, 3, 60. Podemos ver que o número 20 ele vai sendo multiplicado de acordo com cada número pertencente ao conjunto dos números naturais, no caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Então, logo isso quer dizer que os números que representam a quantia que Paula vai receber de acordo com a quantidade de plano prático foram vendidos na sequência múltiplos de 20. Então, isso quer dizer que esses números, o 0, 20, 40, 60, 80, são múltiplos de 20. Aqui, ó, podemos indicar a sequência de múltiplos de 20 nessa forma aqui. De M, parênteses 20, fecha parênteses, igual a 0, 20, 40, 60, 80, assim por diante. O 0 é múltiplo de todo... Isso daqui é uma dica importante. O 0 é múltiplo de todo número natural e todo número natural é múltiplo dele mesmo. E como nós podemos saber se o número é múltiplo do outro ou não? Aqui, ó, analisando o resto de uma divisão de números naturais, podemos verificar se o dividendo é múltiplo do divisor e do quociente. Exemplo, o 28 dividido para 3. 28 dividido para 3 não dá, mas 27 dividido para 3 dá, que é igual a 9. 9 vezes 3, 27, resta 1. Aí nós podemos ver que o 28 não é múltiplo de 3 e de 9, pois o resto da divisão é diferente de 0. Logo, para o número ser múltiplo do divisor e do quociente, ele tem que ser com resto igual a 0. 35 dividido para 7 é igual a 5, que é igual a 35, resto 0. 35 é múltiplo de 7 e de 5. Isso quer dizer que os múltiplos de 7, no caso 0, 7, 14, 21, 28, e o próximo será 35. O múltiplo de 5 é a mesma coisa. Então, ou seja, a divisão é exata. Agora, nós vamos entrar no assunto principal, em um dos assuntos principais, que é o MMC. O que é o MMC? Considerando todos os múltiplos comuns de dois ou mais números naturais diferentes de zero, o menor deles é denominado mínimo múltiplo comum desses números. Nós vamos ter um exemplo aqui na prática. Exemplo, por falta de manutenção, 2 torneiras de uma pia estão gotejando. Uma delas goteja a cada 3 minutos e a outra a cada 5 minutos. Considerando o instante em que as duas gotejam juntas, após quantos minutos elas vão gotejar juntas novamente? Para resolver esse exemplo aqui, nós temos que fazer o quê? Primeiramente, nós temos que ver quais são os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante.
Quais são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. O que nós podemos ver? Que dois números se repetem, tanto nos múltiplos de 3 quanto nos múltiplos de 5, que é o 0 e o 15. Nisso, o que isso quer dizer? Que eles vão gotejar quando eles começarem e a cada 15 minutos. A cada 15 minutos eles vão gotejar juntos. Essa seria a resposta. Os números de 0 a 15 e 30 são alguns dos múltiplos comuns de 3 e 5, ou seja, a cada 15 minutos as torneiras gotejam juntos. Portanto, o que nós podemos ver? Portanto, como 15 é o menor múltiplo comum, diferente de 0, de 3 e de 5, as torneiras vão gotejar juntas no mínimo após 15 minutos da gota inicial. O número 15, o que podemos dizer? Que o número 15 é o MM6 de 3 e 5. E indicamos assim, nessa forma. MM6 de 3 e 5 igual a 15. Agora, um outro exemplo aqui dos números naturais entre 20... Exemplo. Dos números naturais entre 25 e 50. Escreva quais deles são múltiplos de 2 e múltiplos de 3. Os múltiplos de 2, quais são entre esses aí? 26, 28, 30, 32. Por quê? Porque eles são divisíveis por 2 também. Eles são números divisíveis por 2. Múltiplos de 3 entre esse daí. O 27, 30, 33, 36. Porque também, além de múltiplos, eles também são divisíveis por 3. Aí tem a lista completa entre esses números. Tem esse outro exemplo aqui. Nos itens a seguir, escrevemos os 6 próximos termos de cada sequência de múltiplos. Quais são? O que nós podemos ver aqui? São os múltiplos de 5. Eles são o 0, 5, 10. Quais são os próximos 6? O 15, o 20, 25, 30, 35, 40. Múltiplos de 4. Aqui temos o 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Mais 28 não vai por 28 e 32. Agora aqui. Um exemplo aqui, nosso cotidiano. Hoje em dia, muitas vezes nós temos que tomar alguns remédios e cada um tem seu horário. Aqui, no caso, nesse exemplo aqui. Para determinar tratamento, o médico Ítalo solicitou que ele tomasse 2 medicamentos. Um deles de 8 em 8 horas e o outro de 12 em 12 horas. Ítalo iniciou esse tratamento às 7 horas da manhã do dia 12 de junho e tomou os 2 medicamentos juntos. Qual é o próximo dia e o próximo horário que ele vai tomar os 2 medicamentos juntos? O que nós temos que fazer primeiro aqui? Nós temos que ver qual é os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12. No caso aqui seria o de 8, 0, 8, 16, 24. E o 32. E os múltiplos do segundo remédio, que eu coloquei aqui como remédio B, de 12 em 12 horas, seria 0, 12, 24, 36. Assim por diante. Aqui, nesse caso, nós analisamos quais são os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12. E vemos quais números se repetem. No caso aqui, o 0 e o 24. Logo, o Ítalo ele vai tomar o remédio nas 7 horas da manhã do dia 12 de junho. E a próxima vez que ele vai tomar os 2 remédios juntos é às 7 horas da manhã do dia 13 de junho. Que é essa a resposta da nossa questão.
E agora vamos para um assunto que também envolve o MMC. Só que no caso aqui é o inverso, é um MDC, que seria o máximo divisor comum. Que esse daqui, o MMC, corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Exemplo. Em uma turma de 35 alunos com 20 meninas e 15 meninos, qual o maior divisor comum entre eles? O que nós podemos ver aqui? Quais são os divisores de 20? O divisor de 20 é 1, que ele pode ser dividido por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por ele mesmo, que é 20. Aí nós temos que ver também quais são os divisores de 15, que seria 1, 3, 5 e 15. E a mesma ideia do MMC. Nós temos que ver quais são os divisores comuns entre eles e qual, mas no caso aqui, qual o maior divisor comum, que seria o 1 e o 5. E qual é o maior deles? É o 5. Então, logo, o maior divisor comum, o MDC de 20 e 15, é 5. E agora, a segunda pergunta é: quantos alunos cada grupo terá? Serão quantos meninos e quantas meninas por grupo? Para a gente responder essa questão, nós temos que pegar o número total e dividir pelo MMC, que no caso aqui seria 35 dividido para 5, que seria igual a 7. E a segunda questão vem: serão quantos meninos e quantas meninas por grupo? Aí nós pegamos o número de meninas e dividimos por 5, que é 4, e o número de meninos dividimos por 5, que é 3. Logo, teremos 7 em cada grupo, sendo 4 meninas e 3 meninos. Agora um exemplozinho básico aqui de MDC. Calcule o MDC de 38 e 52. Quais são os divisores de 38 e quais são os divisores de 52? Aí a gente se pergunta, né? Aí nós vemos que os divisores de 38 é 1, 2, o 19, que apagou ali, né? Mas é 19 e o 38. E os divisores de 52 é 1, 2, 4, 3, 26 e 52. Logo, o MDC de 38 e 52 é igual a 2, porque ele é o máximo, é o maior número que divide os dois números ao mesmo tempo. Assim também nós vamos fazer nesse segundo exercício aqui. Qual é o MDC de 25 e o MDC de 55? Aí nós vimos primeiro quais são os divisores de 25. O 0, o 1, o 5, e o próprio 25. Já no 55 temos o 1, o 5, o 11 e o próprio 55. E como temos o 5 em comum, que divide tanto 25 quanto 55, então logo o MDC de 38 e 52 é igual a 5. Está errado ali o Szinho, mas é MDC, tá? Vamos relevar um pouquinho. E é isso, obrigado. Esse é o nosso assunto de MDC. Se inscrevam no canal, deixem um like e sigam nas redes sociais aí. Valeu, galerinha.